Meu nome é Luciana, eu sou professora de ciências no município de Camaquã. Eu atuo desde 2012. E assim, eu tive contato com o Educar pela Pesquisa faz mais ou menos um ano, quando o município ele recebeu a proposta, através do IFSUL, de realizar o Educar pela Pesquisa dentro das escolas. Na época eu era supervisora, então os supervisores eles tiveram uma formação para passar para os demais professores. Eu atuava como professora de manhã, na disciplina de ciências, e supervisora de tarde. Então assim, desde quando eu entrei em 2012, era uma prática que a gente chama de tradicional, que me incomodava. Eu sempre me perguntava assim, aquela aula que eu estou passando para o aluno no quadro, que eu enchi um quadro para o aluno copiar, ou que eu dei uma folha para ele ler. No final daquela aula, assim, que tipo de aprendizado aquele aluno construiu? Daqui a pouco eu passei 2 períodos, 1h40 minutos, 1h50 minutos, onde o aluno só copia. E ele reproduz aquele aprendizado num momento de prova. Mas se eu for perguntar para ele, até assim, ainda ouço hoje dos meus colegas, no final do trimestre ou semana que vem o aluno já não sabe mais aquilo que a gente estudou. Então, para mim era um aprendizado que não tinha fundamento, assim, que não tinha um significado para o aluno. E isso me incomodava bastante. Então, a partir daí eu comecei assim, a procurar uma coisa que eu conseguisse, como professora, melhorar a minha prática. E o Educar pela Pesquisa ele veio de encontro, como uma nova metodologia. Eu acredito assim, que não como única e verdadeira, mas é uma nova forma que a gente coloca o aluno como autor do aprendizado dele. É difícil para nós professores, porque a maioria de nós, a nossa formação foi bem tradicional, foi do tipo quadro, papel. Então assim, a gente se sente inseguro no início de como fazer, se realmente o aluno vai ter um aprendizado. Até porque a gente ainda é muito apegado nos conteúdos, Ouço muito, ouvia muito, ainda ouço a questão assim, e os conteúdos? Eu vou vencer os conteúdos, Então assim, para mim que tô terminando o pós do Educar pela Pesquisa, já consigo ter uma visão diferente, que o aluno ele não precisa dominar todos os conteúdos. E que, dependendo do tema que a gente vai pesquisar nessa nova metodologia, ele vai aprender os conteúdos. Eu penso assim que hoje a informação está disponível. Ela está disponível em livro, ela está disponível na internet, só que é muita informação. E o nosso aluno hoje, ele precisa saber filtrar essa informação, saber o que para ele realmente é necessário, é importante. Não tanto assim essa questão de conteúdo, vou precisar do conteúdo para fazer um vestibular, sim, vai precisar do conteúdo, mas qual conteúdo? Então o aluno ele consegue de uma forma diferente, ele vai conseguir analisar aquele conteúdo, e quando ele precisar daquele conteúdo, ele vai saber procurar aquela forma de conteúdo. Então assim, é um processo que a gente trabalhou ano passado na escola, trabalha esse ano também. E vou dizer assim que é um processo que ele depende de vários fatores. Primeiramente é o professor. O professor é o responsável pela mudança dentro da sua sala de aula. De nada adianta a escola ter a proposta ou o aluno querer o processo se o professor não fizer, Dizer, não, na minha aula não vai acontecer. Então, primeiramente o professor tem que, tem que sair da sua zona de conforto, daquele tipo de aula tradicional que é mais fácil realmente para a gente fazer, Eu só pego do livro, copia do livro, faz o exercício, mas que o aluno não tem um aprendizado. O que é mais fácil para nós professores, uma aula dita tradicional dessa quadro e papel, é mais prática, Por quê? Porque a gente, quando vai fazer uma aula com o envolvimento do Educar pela Pesquisa, eu preciso abandonar minha zona de conforto, eu preciso estar preparado assim, não só para o meu conhecimento de ciências, matemática ou português, Eu preciso também querer aprender outras áreas e passar para o meu aluno que eu, como professor, não sou detentor do conhecimento, que eu vou aprender assim como ele, Tirar essa visão do aluno que o professor sabe tudo, que o professor às vezes domina muito bem a sua área, mas não a área dos colegas. Então assim, o professor precisa estar disposto a ter essa relação com o aluno, essa relação diferente. Descer do que a gente chama de pedestal, de detentor do conhecimento, para sim atuar junto com o aluno, ele vai pesquisar junto com o aluno. O professor não precisa ter vergonha de dizer eu não sei determinado conteúdo. Ele pode, informar, assim como ele vai informar para os alunos, é o jeito que ele vai pesquisar ali nos livros, na biblioteca, na informática, no celular. O que a gente encontra assim? Eu trabalho numa escola do interior, a gente ainda encontra dificuldades com biblioteca,
com sala de informática, mas assim, não são essas dificuldades que vai fazer a gente desistir. O aluno, ele também tem dificuldade de mudar essa metodologia do tradicional. Por quê? Porque eles, né, são anos que eles são acostumados assim e eles acreditam que eles aprendem assim. A família nos cobra, né, caderno cheio. Para a família, se eles não têm caderno, parece que eles não fizeram nada em aula. E não é isso. O conhecimento está ali, está no livro. Ele não precisa transcrever aquele conhecimento do livro para o caderno. Eu diversas vezes perguntei para os meus alunos, né, quando eu fazia esse tipo de aula, vocês abrem o caderno em casa? Vocês olham o que vocês escreveram para algum exercício? Não, eles me diziam que não. Né? E aí mais eu comecei a me bater, então, para que fazer isso? Né? Que tipo de aula é essa? Que aprendizado o aluno tem? Então, assim, comecei então a me desapegar, né, da questão dos conteúdos. Eu acho que eles são até certo ponto importantes, né, mas não são o mais importante da aula. Eu acho que o importante hoje é o aluno ele desenvolver a autonomia dele, saber que ele pode, né, aprender de diversas formas, que ele também tem que estar disposto a isto, que não é uma coisa assim tão simples, né? É um processo novo. E qual é a maior dificuldade que eu como professor encontrei? A questão assim da atenção do aluno e de ele ler e dele conseguir interpretar aquilo que ele está lendo, de interpretar aquela informação. Porque o aluno ele é muito acostumado, né? A maioria deles, até porque, né? Do tipo de aula, o professor dá um texto e ele faz a interpretação. Então a primeira pergunta ele copia do primeiro parágrafo, a segunda do segundo parágrafo, a terceira do terceiro parágrafo e assim sucessivamente. Quando ele se encontra com um texto informal ou de um outro assunto que ele tem que ler e que ele tem que, né, interpretar e registrar o que ele entendeu, a gente encontrou assim, né, encontrei muita dificuldade. Vi assim que isso acabou desestimulando eles. Mesmo que o assunto no início fosse, né, que partisse deles, fosse de forma interessante, essa falta de compreensão da leitura que eles faziam foi um processo assim que dificultou. Dificultou, mas não impossibilita, porque aí entra o professor, né, como a gente diz hoje, professor orientador, porque o professor tem que fazer o papel dele e dialogar com o aluno, né, fazer o questionamento. Porque realmente para ele é difícil, é uma metodologia nova, mas assim, se o professor também, né, se interessou pelo assunto, ele vai ajudar o aluno, ele vai conseguir estabelecer um diálogo, vai fazer um questionamento e nesse questionamento o aluno vai conseguir entender que ele fala daquele assunto, que ele domina, né? E então o professor atua orientando e depois na questão do registro, né? Porque o aluno entendeu, ele dialoga com o professor sobre aquele assunto, mas na hora de registrar, ele também tem bastante dificuldade, né? Mas o professor, aí entra a tarefa de novo, né? Do professor, ele auxiliar o aluno a fazer o registro, que o aluno entenda a informação que ele tem, que depois esse aluno ele possa socializar com a escola, com os demais colegas. E quando ele consegue perceber que ele não precisa mais decorar aquele texto para ele falar, que ele sabe falar daquele assunto porque aquele assunto foi interessante, teve um significado, teve uma ligação para ele, né? Ele se sente satisfeito e ele consegue perceber que existem outras formas, né, de aprender e não somente aquele que eles estão acostumados. Também acredito assim que essa metodologia não é uma metodologia a ser usada somente com os alunos das séries finais, que ela já tem que ser usada com os alunos desde lá das séries iniciais. Não tem um determinado ponto que eu vou dizer agora tu vai aprender, que tu vai ter autonomia para te aprender. Não, eu acho que o aluno desde pequeno, se ele for estimulado na questão da leitura, na questão da interpretação de texto, né, não daquele texto só do livro, não também que o professor não possa usar o livro, mas que o professor consiga diversificar, consiga trazer temas atuais, né, que chame a atenção, que o professor consiga valorizar o aprendizado que o aluno quer, né, aquela curiosidade do aluno. Porque muitas vezes na sala de aula nós professores acabamos tirando, né, acabamos deixando de lado, por exemplo, o questionamento do aluno. Ah não, e se eu digo depois? Essa pergunta a professora vai ver ou, né, não é da aula e acaba, né, desestimulando o aluno. E daqui um pouco aquela pergunta do aluno, aquele questionamento, ele vai levar o aluno, né, querendo ou não, vai entrelaçar em algum momento com aquele conteúdo de português, com aquele conteúdo de matemática, de ciências. O professor consegue fazer essa ligação, né? De uma forma que o aluno se sinta motivado a
pesquisar, né, a querer saber mais sobre aquele assunto. Bom, né, como eu falei, então, eu fiz o pós no Educar pela Pesquisa. Assim, primeiro eu tive conhecimento na escola, através do IFSU, depois me interessei pelo curso, né, e fiz ele. E assim, pra gente ver que não existe uma metodologia única, né, e verdadeira, e que esse é um processo lento, que o aluno é difícil para ele, é difícil para o professor, né, mas o professor tem que acreditar que se o professor, enquanto a gente está lá formando cidadãos que a gente diz que a gente quer que sejam críticos, né, que sejam que nós, professores, devemos formar cidadão crítico. Que tipo de criticidade a gente dá para o aluno, né, numa aula totalmente tradicional, onde a gente não dá momento nenhum para ele opinar, para ele discutir, para ter um diálogo, né? Uma aula perfeita é aquela aula onde todos estão sentadinhos uns atrás dos outros, que eles não conversam, né? Essa é uma aula produtiva para o professor, é uma aula boa, né? O professor precisa entender que não é mais assim, que a gente já vive numa nova era, que o aluno conversar, que o aluno dialogar, né, ele está aprendendo, é informação para ele. Eu acredito assim muito que nós temos que, né, de alguma forma abandonar essa forma tradicional, claro que de forma progressiva. Até porque realmente, né, volto a dizer que assim, é difícil para o aluno, é difícil para a família entender, né, que é uma forma quase sem registro de conteúdo, né, que eles estão acostumados. Não que eles não tenham outra forma de registro, mas assim, outras formas de registrar aquele aprendizado deles. Outra forma de fazer essa ligação, né, entre aqueles conteúdos que a gente vê e entre o assunto que o aluno quer pesquisar. E tirar também essa ideia do aluno, porque ele pensa, quando ele está fazendo um processo diferente, ele não está tendo aula, né? A gente ainda ouve bastante isso na escola. Ai, que bom, a gente não vai ter aula, né? Então, assim, é um processo devagar, é um processo que o professor tem que dialogar bastante com o aluno, que o professor vai conversando, vai questionando, e o professor estabelece uma outra relação com o aluno, né? Um outro vínculo, não somente eu sou professor, detenho conhecimento e tu é aluno, né? Só cabe a te receber. Então, assim, é um processo que a gente viu na escola que deu certo, é um processo que ficou na metodologia da escola. Não posso dizer assim que 100% dos professores, né, fariam de forma satisfatória, mas assim, a maioria se empenha. A gente depende desse empenho e dessa ajuda dos professores e do diálogo, né, para a gente conseguir trabalhar em equipe. Eu acredito que a gente precisaria sim de mais tempo para conversa entre os professores, mais tempo, mais recursos, né, financeiros e estruturais, assim, que viesse para as escolas para facilitar o nosso trabalho. Mas não essas dificuldades que o professor tem que, né, abandonar o que ele acredita. Não, eu vou seguir só o que tem na escola com aquele livro, com aquele quadro, com aquele giz, né, porque é isso que tem. Não, o professor hoje tem muito acesso à informação, então o professor também faz a parte dele. O professor pode levar a informação até a escola para ajudar o aluno, né, a se tornar um cidadão que a gente tanto fala em crítico, né. Bom, né, eu, professora Luciana, então acredito que o Educar pela Pesquisa não é a única metodologia, mas é sim uma das formas da gente transformar a educação e transformar a nossa educação para melhor, porque os nossos alunos já não são, né, mais os mesmos, eles já não querem ficar sentados todos um atrás dos outros 4 horas escutando somente o professor transmitir a informação. Se o aluno ele faz parte do processo, se ele faz parte do seu aprendizado, o aprendizado para ele é interessante, é significativo, com certeza, né, no final o resultado vai ser melhor para ele e para nós, professores.